Seja bem-vindo ao canal Investir Sabendo. Aqui no canal a gente aprende a investir com consciência, com entendimento e com segurança, mesmo que esteja começando do zero. Olha, a nossa regra de ouro aqui é bem simples. Investir sem entender de verdade o negócio é um risco que, sinceramente, não vale a pena correr. E é exatamente por isso que hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das maiores empresas do Brasil. Então vamos lá? Hoje a gente vai desvendar uma verdadeira gigante da indústria brasileira, uma empresa que está presente no nosso dia a dia de um jeito que a gente nem se dá conta. A grande pergunta é: como é que funciona na prática a Klabin? Para a gente entender a Klabin de verdade, vamos fazer uma jornada com 6 paradas. Primeiro, vamos descobrir de onde ela veio. Depois, como ela ganha dinheiro. Vamos dar uma olhada nos números, entender o que a torna tão forte, quais são as ameaças e, por fim, olhar para o que vem pela frente. Bora começar pelo começo, né? Pela origem. A Klabin não é nenhuma novata no mercado, não. Ela tem uma história de mais de um século de muita transformação e crescimento. A história toda começa lá em 1899, como uma papelaria em São Paulo. Mas o pulo do gato, a grande virada, acontece em 1934, quando eles compram uma fazenda gigante no Paraná e criam a primeira fábrica integrada de celulose e papel do país. Dali para frente é uma história de expansão. A empresa abre o capital na bolsa em 79 e mais recentemente lança projetos enormes, como as unidades espuma, que transformaram a Klabin numa potência mundial. Certo, mas como é que essa gigante centenária faz dinheiro? O modelo de negócio da Klabin pode ser resumido numa frase bem legal: da floresta à caixa. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a Klabin domina cada etapa do processo. Ela mesma planta as árvores, ela produz a celulose, ela fabrica os papéis e transforma tudo isso em embalagens. Pensa só, é um controle total, do começo ao fim da linha. Isso é muito raro e, acredite, muito poderoso. E o mais incrível é a variedade de coisas que sai disso tudo. Do eucalipto e do pinus, a Klabin faz desde a celulose que vai em fraldas e absorventes, até o papel cartão da caixinha de leite e, claro, o papelão daquela encomenda do e-commerce que a gente fica ansioso esperando chegar na nossa porta. Essa variedade de produtos se reflete direto na receita da empresa, né? Dá uma olhada como ela é bem distribuída entre celulose, papéis e embalagens. Isso é muito importante porque cria uma estabilidade enorme para o negócio. Se um desses mercados não vai bem, os outros ajudam a segurar as pontas. E essa diversificação não é só de produto, não. É geográfica também. A empresa vende bastante aqui no Brasil, mas também exporta para um monte de países. Essa flexibilidade é uma carta na manga. Se a economia brasileira dá uma freada, ela pode focar mais nas exportações e o contrário também vale. Agora, se liga num ponto que é genial na estratégia da Klabin, principalmente quando a gente fala de embalagens: a logística. Já parou para pensar como deve ser caro transportar um caminhão lotado de caixas de papelão vazias? Você está transportando ar. Por isso, a empresa espalhou suas fábricas pelo Brasil, para ficar sempre pertinho dos clientes. Isso economiza uma grana e agiliza muito a entrega. Vamos para a terceira parte, os números. E aqui, o foco não é no resultado de um trimestre, na foto do momento, sabe? A gente vai olhar o filme completo, a tendência de longo prazo, que mostra o crescimento e o jeito que a empresa investe. Esse gráfico aqui conta uma história bem clara. Olhando para a última década, a gente vê uma tendência muito forte de crescimento, tanto na receita quanto na geração de caixa. E isso não acontece por mágica, não. É o resultado direto de grandes projetos de expansão que a empresa soube executar muito bem. Para crescer, uma empresa precisa investir, e muitas vezes isso significa pegar dinheiro emprestado. É tipo uma pessoa que financia um apartamento para alugar. Durante a obra, a dívida está lá. Mas quando o apartamento fica pronto e começa a entrar o aluguel, essa renda ajuda a pagar o financiamento. A Klabin faz algo parecido. A dívida sobe durante a construção de fábricas novas e depois que elas começam a produzir e gerar caixa, a dívida volta a cair. É um ciclo de crescimento totalmente planejado. Com tudo isso em mente, a gente chega na pergunta de $1 milhão. O que, de verdade, torna a Klabin tão forte? Qual é o segredo dela? A principal vantagem competitiva da Klabin começa, gente, isso é muito legal, começa literalmente na raiz, lá na floresta. Pensa o seguinte: o Brasil, por causa do clima e do solo, já é o melhor lugar do mundo para plantar pinos e eucalipto. Agora, junta isso com a tecnologia da Klabin, que faz as árvores dela crescerem ainda mais rápido que a média brasileira, o resultado é simples: as árvores da Klabin crescem mais rápido do que em qualquer outro lugar do planeta. E por que isso importa tanto?
porque essa superprodutividade na floresta se transforma numa vantagem matadora, um custo de produção baixíssimo. A Klabin consegue produzir celulose gastando menos que quase todo mundo. Em um mercado de commodity, onde o produto é todo igual, ser quem produz mais barato é a vantagem mais poderosa que pode existir. E além de ter um custo baixo, a Klabin domina vários mercados aqui no Brasil. Ela é líder na produção de papel craft, de sacos industriais, de papel cartão. Essa liderança dá para a empresa um poder de negociação e uma posição super sólida por aqui. Ufa, quanta coisa, né? Se essa análise toda está ajudando a clarear as ideias, aproveita agora para seguir o canal e deixar aquela curtida. É um apoio gigantesco para o nosso projeto de educação financeira continuar. Ok, já vimos todos os pontos fortes. Mas, para uma análise ser completa de verdade, a gente precisa olhar o outro lado da moeda também. O que pode ameaçar o negócio da Klabin? Quais são os riscos? E olha que curioso, o principal risco da Klabin está ligado a uma de suas maiores forças. Como a celulose é uma commodity tipo soja ou petróleo, o preço dela é definido pelo mercado global. E esses preços vivem numa montanha russa, sobem e descem o tempo todo, dependendo da oferta e da demanda no mundo. E essa volatilidade, claro, pode impactar a receita da empresa em alguns períodos. E para a gente fechar com chave de ouro, vamos para a última parte, o futuro. Quais são as grandes tendências e as oportunidades que podem impulsionar o crescimento da Klabin daqui para frente? Existem 4 megatendências globais que basicamente jogam a favor dos produtos da Klabin. A primeira é a troca de embalagens de plástico por papel. A segunda, o crescimento sem fim do e-commerce, que precisa de cada vez mais caixas. A terceira é o envelhecimento da população, que aumenta o consumo de produtos de higiene. E, por fim, a própria inovação da empresa em criar produtos cada vez mais sustentáveis. E a dimensão dessa oportunidade é gigante. A gente não está falando de uma modinha, não. Países inteiros e as maiores marcas do mundo estão se comprometendo a acabar com o plástico de uso único. E o substituto natural para muita coisa é o papel. Isso coloca a Klabin no centro de uma transformação gigantesca nos nossos hábitos de consumo. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para a gente refletir. Com um modelo de negócio que controla tudo de ponta a ponta, uma vantagem de custo que vem da terra e totalmente alinhada com a tendência da sustentabilidade, como será que a Klabin vai se posicionar na economia do futuro? E agora, eu quero saber a sua opinião. Escreve aqui nos comentários se já tem ações da Klabin ou se, depois de tudo isso, pense em estudar a empresa mais a fundo. Este vídeo não se trata de uma recomendação de compra. O conteúdo apresentado tem caráter exclusivamente educacional e se trata de uma análise da empresa.